Antes de tudo mais, eu gostaria de cumprimentar as entidades aqui presentes, os representantes do Governo, do seu Pedro, provincial, os representantes de empresas desta área, da exploração e extração. Gostaria de saudar de forma muito especial a Excelência do Sr. Rei Esteves e também de saudar todos aqueles e aquelas que estão aqui para partilharem esta discussão. Vou ser sincero e gostaria imenso de poder falar aqui na língua desta região. Sinto-me diminuído por não poder falar na língua desta região. Ora bem, o Sr. Presidente da JPD, que teve a amabilidade de me convidar, colocou-me algumas questões para responder, mas ao mesmo tempo também me deu a liberdade de acrescentar algumas questões que eu julgo pertinentes. Conforme já foi dito, o desafio que se me apresenta é o seguinte: é saber se a responsabilidade social das empresas é um favor, é um dever, e qual é o seu devido enquadramento constitucional. Eu devo dizer que não se trata de um favor, porque há na Constituição da República de Angola um fundamento para tal. A Constituição de Angola, no artigo 90, linha C, diz expressamente que o Estado promove o desenvolvimento social através de, a linha C, fomento, apoio e regulação da intervenção do setor privado na realização dos direitos sociais. Desta norma constitucional, nós deduzimos que as empresas têm, de facto, uma responsabilidade social. E têm uma responsabilidade social porque o Governo deve regular a atividade do setor privado, repito, para a realização dos direitos fundamentais. Entre os direitos fundamentais estão os direitos económicos. A seguir, se nós prestarmos atenção ao artigo 2 da Constituição, no seu número 2, o Estado manda promover e defender os direitos e liberdades dos cidadãos a entidades estaduais, mas também a entidades coletivas, que podem ser empresas. Mais uma vez, aqui a Constituição prevê que as empresas, pessoas coletivas, devam promover e defender os direitos fundamentais, que também podem ser concebidos como direitos humanos. Mais à frente, na Constituição, no artigo 37, número 1, nós temos expressamente contemplada a obrigação de o Estado se preocupar e promover os direitos das comunidades locais. Mais uma vez, neste artigo, em mais um artigo, nós temos aqui expressa esta obrigação. Por fim, no artigo 28 da Constituição, número 2, mais uma vez a Constituição manda ao Estado criar medidas legislativas e outro tipo de medidas para garantir a efetivação dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, nos quais eu volto a incluir os direitos económicos. Mas a Constituição da República de Angola
prevê que fazem parte dela a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. E no artigo 21º da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos está estabelecido o direito dos povos disporem dos recursos naturais para fruírem, para gozarem dos benefícios do desenvolvimento. A primeira questão que se coloca é: qual é o sentido do conceito de povo no artigo 21º da Declaração da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, e qual é o sentido do conceito de povo na Constituição da República de Angola, no texto formal como tal escrito. Ora bem, há países que têm homogeneidade. Por exemplo, Portugal pode-se dizer que não é constituído por grupos, por comunidades que falem línguas diferentes e tenham especificidades culturais decorrentes da sua história. No caso concreto de Angola, nós vamos encontrar na Constituição, em meu entendimento, dois conceitos atuais e ao mesmo tempo execuíveis de povo. O povo pode ser definido como uma comunidade de cidadãos, independentemente da identidade étnica, cultural ou regional. Esta é uma dimensão do conceito. Todavia, a jurisprudência da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, que deve ter primazia interpretativa e integrativa na nossa Constituição, porque a Constituição diz expressamente que a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e a Declaração Universal dos Direitos do Homem têm supremacia interpretativa, quer dizer, os direitos fundamentais que estão na nossa Constituição devem ser interpretados e integrados de acordo com a interpretação que se faz. Portanto, a jurisprudência da Comissão Africana deve vincular as instituições do Estado angolano. E de acordo com a jurisprudência da Comissão Africana, o povo é definido com base em comunidades que tenham outro tipo de identidade. Identidade étnica, identidade regional, cultural, linguística. E houve um caso que foi intentado uma comunicação, chama-se assim, as queixas da Comissão Africana chamam-se comunicações, e houve uma comunicação em 1996 em que algumas organizações de defesa dos direitos humanos queixaram contra o Estado da Nigéria porque os Ogoni, um grupo étnico dentro do povo nigeriano, a Comissão definiu e considerou que os Ogoni constituem um povo, uma comunidade étnica dentro do próprio Estado. E há depois também outro caso que aconteceu na Nigéria com um grupo que se chama Enduroe, com uma questão relacionada com uma parcela de terra na qual viviam, que lhes foi retirada para a caça e depois até também exploração de armadilha. No caso dos Ogoni na Nigéria, estivemos perante a exploração de petróleo entre a Shell Petroleum Company Corporation e a Empresa Nacional da Nigéria. A Comissão Africana deu razão aos Ogoni porque entendeu que o Estado nigeriano tinha violado o direito do povo Ogoni a dispor dos recursos naturais para o seu desenvolvimento. No outro caso do Quênia, a Comissão
entendeu que, embora o Estado queniano fosse reconhecido o direito de avançar com projetos, a questão foi que não respeitou um procedimento fundamental, que foi fazer participar essa comunidade da discussão e da aprovação desses dois projetos. Em conclusão, sobre a primeira questão que me foi colocada, a responsabilidade social das empresas encontra sustentação na Constituição da República de Angola e no quadro concreto da exploração de petróleo ou de diamantes, na nossa ordem jurídico-constitucional. O povo daqui das Lundas, os indígenas em Cabinda, têm direito a usufruir daqueles recursos. Dir-me-ão, mas está bem, nós estamos no Estado e, portanto, temos que pensar no todo. Sim, isto está contemplado. Parte da riqueza é gerida pelo Estado para prover a comunidade de cidadãos, que é nacional. Na comunidade de cidadãos, nós temos angolanos que são umbunos, ticomos, chocas e outros grupos mais. E isto não é incompatível com a harmonização dos direitos dos povos. Posso repetir, isto é jurisprudência da Comissão Africana que se aplica também entre nós. No quadro da nossa Constituição, foi outra questão que se me colocou, se as empresas estão obrigadas a observar uma ética da consideração a outra base é a dignidade da pessoa humana. E o Estado e os seus parceiros têm responsabilidade na promoção e na distribuição de oportunidades e dos recursos
para que sejam esbatidas as assimetrias regionais. Nós ainda temos problemas gravíssimos de distribuição dos recursos naturais e de outro tipo de recursos que o Estado tem. Quando olhamos para províncias como a Lunda Sul, a Lunda Norte, a Vinda, por exemplo, e olhamos para os recursos que estas províncias têm, nós somos confrontados com algo que não está bem. Outra pergunta que me foi colocada: qual será a fronteira, qual será a baliza entre a intervenção do Estado e a intervenção das empresas públicas? As empresas públicas ou privadas. As empresas públicas ou privadas, mesmo estando na área da exploração de recursos naturais, não têm capacidade de substituir o Estado. Essas empresas não substituem o Estado. Todavia, devem concorrer com o Estado para a realização, para a efetivação dos direitos económicos. E os direitos económicos pressupõem outros direitos, o direito à educação, o direito à saúde, etc. etc. Eu espero, de forma muito sintética, ter respondido às questões que me foram levantadas pela JPD. E eu trago, e vou pedir a autorização de Sua Excelência, o nosso Rei, e dos senhores e das senhoras, para vos falar como um filho e de um tópico que fui eu que selecionei. O tópico que eu selecionei é mais concreto e é um tópico que tem a ver com quais são os problemas que nós enfrentamos com a concretização da responsabilidade social das empresas que está prevista na Constituição. Há vários atores. A responsabilidade social implica uma relação entre vários sujeitos, entre várias entidades. Por um lado, temos as empresas, como por exemplo a Indiama e outras mais, a Sonangol. Do outro lado, nós temos as comunidades. Do outro lado, temos os governos provinciais, as administrações provinciais, o governo central e até o parlamento. As empresas de exploração de diamantes, de petróleo e de outros recursos naturais são confrontadas naturalmente com vários tipos de problemas. Eu vou começar com alguns problemas que podem afetar um desempenho eficaz das empresas na sua própria lógica. Elas estão inseridas num contexto. Quais são as responsabilidades que uma empresa tem no plano da sua responsabilidade social? Essa empresa tem que ter em conta o plano de desenvolvimento traçado, juizado e aprovado pelo Poder Central, provavelmente com o concurso dos governos provinciais, para saber exatamente o que deverá e poderá fazer. Se esses planos forem fracos, não forem respeitados, essa empresa terá problemas. E, portanto, daqui resulta uma primeira responsabilidade, que é daqueles que devem criar as condições, como seja, por exemplo, fazer leis, fazer os planos, desenhar as políticas públicas, as desenhar de maneira que, quando uma empresa queira exercer a sua capacidade, a sua responsabilidade, encontre esse ambiente favorável. Mas depois há outra questão. Esses planos do poder central, do poder local, do governo provincial,
dos municípios é feito ou não com a participação das comunidades. E aqui, Sua Excelência, eu gostaria de abordar uma questão que para mim me parece extremamente importante. Eu não sei, gostaria de aprender. Qual é o nível de organização que as comunidades têm, por exemplo, aqui em concreto, nesta província? Como é que os chopas interagem com a comunidade? Que estruturas organizativas existem? E até que ponto há uma unidade entre as várias entidades tradicionais quanto aos objetivos que querem ver atendidos pela estrutura central e local do poder, e por outro lado, se há uma dinâmica também de democracia interna nessas próprias comunidades, e se nós conseguem um nível de concertação que vos faça respeitáveis perante as entidades públicas, sejam empresas públicas ou empresas privadas. Os senhores e as senhoras têm sido capazes de interagir de forma unida, de discutir com as comunidades, e quando depois têm a oportunidade de discutir com as entidades públicas, se falam a uma só voz ou há desunião entre vocês, ou as coisas não funcionam como devem ser com vocês. E eu não vou alongar mais sobre esta questão, porque gostaria que nós passássemos ao debate. E eu sou um filho que vem dos quimbundos. Eu sou quimbundo de origem. Mas o nosso país é um país com diversidade. Por exemplo, se nós formos a Luanda, estão lá várias etnias, e do pouco que eu sei, há um facto que nos ultrapassa. Precisamos de estatísticas para confirmar, mas eu tenho a intuição que em Luanda nós estamos num plano de avanço muito grande, em que todos nós que lá vivemos, uns vêm daqui da Lunda Sul, da Lunda Norte, do Ambo, de várias partes do país, têm uma identidade étnica, cultural e linguística, mas há uma interação entre nós. E, inclusivamente, eu tenho prestado atenção a uma coisa. Os casamentos entre jovens têm estado a ser produzidos com diversidade. Nós casamos não em função, parece-me, de uma orientação específica, dizer, eu só vou casar com quem for do meu grupo étnico. Eu penso que o país avançou. E permitam-me que vos diga que eu estou preocupado com uma dimensão da unidade nacional. A unidade nacional entre nós, do meu ponto de vista, tem que assentar na aceitação de todos nós que existe um Estado e que nós temos uma identidade comum. Nós fazemos parte, conforme eu disse há pouco, de uma comunidade de cidadãos. O que é uma comunidade de cidadãos? São os angolanos, quimbundos ou vimbundos, picongos, chocas, imbidas, que, em razão de constituirmos uma república, temos direitos e também temos deveres. E para que a unidade nacional seja sedimentada, o processo de tomada de decisões tem que ser participado. Todos nós temos que nos revermos nas entidades estaduais e também, porque estamos a falar da atividade das empresas, nós temos que nos rever na atividade das empresas. Qual é a medida que nos permite saber e avaliar e estar contentes ou descontentes com a atividade? Eu gostaria de dizer que tenho alguns poderes públicos e das empresas públicas ou privadas.
que da parte é a igualdade de oportunidades, é a distribuição da riqueza, parece existir uma das mais de abertura e de vontade de trabalhar. Ser vida e achada não conhece o decisão se tornarem processos atuantes. E aqui sempre vou falar de o mesmo que eu sei que ninguém é, há do meu ponto de vista um grande trabalho para as empresas que nós temos. Cometam, no fundo, cometam erros, regime político, mas no qual aproveitar a necessidade que temos, nos inserimos com algumas validades. É preciso respeitar as autoridades, uma chamada de atenção ao direito que eu costumo às entidades públicas a começar por suas leis, o presidente da República, que também é o principal central ou líder a determinar quem tem maioria na Assembleia. Se queremos regras para isso, o desenvolvimento, os poderes e criar condições para que as empresas, no âmbito da sua responsabilidade social, trabalhem bem. Essas entidades têm um poder próprio, essas entidades têm que ter a liberdade de dar os seus poderes. Não compete a partido, não compete o executivo tradicional de dividir, pressionar as entidades tradicionais porque elas pensam de maneira diferente. Isto é uma nós vamos com essa ao princípio desses hábitos. Então, vamos lá, no qual as comunidades devem falar na vossa língua, a escolherem os seus representantes e a falarem, e chamam a atenção aos intelectuais, aos altos funcionários do Estado, de empresas privadas ou públicas. Eu lembro para um preconceito que existe segundo o qual quem não fala bem português é matumbo, é atrasado. Isso é uma desconsideração muito grande e atenta contra uma base da República, que é o princípio da dignidade humana. A vida só avança com diálogo sério, construtivo, da parte das entidades tradicionais. Tem de haver seriedade. Tem também de haver seriedade. Porque, Sua Majestade, se eu percebo bem, as entidades tradicionais também representam as comunidades ou determinadas comunidades. E essas entidades têm que respeitar essas comunidades. Para finalizar, eu penso que nós temos que dar passos no sentido de refletirmos de quais serão os melhores caminhos, com algumas regras elementares a seguir, para que a interação entre as empresas públicas e privadas na área da exploração de recursos naturais interajam de forma mais eficaz e produzam resultados o mais depressa possível e resultados sustentáveis. E obrigado. Pronto. Está como dizia, o doutor é daquelas pessoas que têm bagagem suficiente para o tema na qual já sido selecionado. Eu até não tenho aqui comentários para fazer essa apresentação. Mas olhando para aquilo que o doutor fez essa abordagem, o doutor fez um enquadramento do cumprimento da responsabilidade social em termos da base jurídica constitucional. E, de uma forma geral, a resposta foi positiva, de que na Constituição temos bases suficientes na consagração da responsabilidade social das empresas. Também apresentou aqui alguns fatores e problemas que têm estado na base, que deve ser a base do cumprimento da defesa social, e fez um respaldo daquilo que é a consagração constitucional e o respeito pelas autoridades tradicionais. Bom, o tema está apresentado
Eu não tenho aqui ainda nenhuma. Ok, já chegou aqui na questão. Tenho aqui algumas. Se a organização me permitir, eu vou também pedir a autorização à Sua Majestade e às outras entidades tradicionais que aqui estão, para nós termos uma discussão fluida e que, se não houver inconveniente, que estabelecêssemos uma limitação temporal para as intervenções. Se a minha proposta for aceita, eu estabeleceria 3 minutos, é a minha sugestão, para cada intervenção. Bom, são 3 minutos de intervenção, então estamos de acordo com isso, os colegas. A primeira intervenção vai para o Sr. Pedro Fraga, que convide. Tenha bondade. Pedro Franco. Pedro Franco Mota Santos. Obrigado e boa tarde a todos. Com a sua permissão, Sua Majestade. Eu pergunto, doutor, com essa violação toda dos nossos direitos, podemos escrever e mandar fechar o projeto Catoca? Será que o projeto Catoca ou as empresas mineiras não têm um plano de desenvolvimento do governo para acompanhar? Uma vez que sempre dizem que o nosso diamante não tem valor. Mas é produzido o diamante em grande escala. Isso só nos leva a crer que essas empresas não acompanham o plano de desenvolvimento que o governo tem, ou este plano não existe. Temos estado atrás a falar da recuperação dos valores morais e cívicos. Quem matou isso é a ambição dos homens. Tiraram o poder das autoridades tradicionais para o poder governamental. Agora estão a andar atrás para resgatar esses valores. Um governante tem o seu prazo de governação, mas os Sua Majestade são soberanos. Enquanto não falecer, não acontecer uma coisa desagradável, ele está sempre ali. Mas o governante é nomeado ou indicado tem prazo. Então deve respeitar esta parte que tem a ver com as autoridades tradicionais. As terras são nossas. O Estado controla, fiscaliza. Mas nós temos todo o direito de usufruir das riquezas das nossas terras. Aquilo que está aí como recursos naturais, devemos ser nós os primeiros a usufruir daquilo. Mas o que acontece, nós somos os mais pobres. As áreas com maior nível de riqueza são as mais empobrecidas. E é isso que nós vamos combater. Eu não sabia que poderíamos escrever por causa da violação dos nossos direitos. Aprendi aqui uma coisa muito agradável. E se calhar que as empresas mineiras devem segurar melhor isso, porque senão daqui para frente vai ser um pandemônio. Isso é verdade. A má distribuição dos recursos, isso tem a ver com o não acompanhamento, desenvolvimento do plano que o governo dá, ou então as empresas não fazem porque não querem fazer. Porque eu não acredito que o diamante não tem valor. O diamante apenas só contribui para o orçamento do Estado 1% ou 2%. É incrível isso. É incrível. Mas os recursos saem.
Falamos, por exemplo, da prospecção do projeto REM. O projeto REM está em fase de prospecção, mas estamos a falar em 19 mil quilômetros de reserva. Isso é o quê? Nós gostaríamos que os representantes das empresas mineiras que estão aqui começassem a respeitar mais as autoridades tradicionais. Porque se formos ao fundo, é capaz de um dia não sair mais nenhum diamante aí no Catoca. E isso é possível. Isto é possível. Nós deixamos as coisas andar para ver se um dia melhorem a distribuição dos recursos para que todos nós tenhamos a mesma fatia. Distribuir bem para podermos reinar. Muito obrigado. Obrigado pela intervenção. Por favor, são 3 minutos. Vamos pedir mais uma vez, de maneira que respeitemos o tempo. Quando as entidades que têm a responsabilidade de implementar projetos aqui falam, sobretudo empresas, questionam de certa maneira algumas práticas das próprias autoridades tradicionais. Por exemplo, diz-se que foi feito um projeto habitacional, que se falou com determinado grupo, depois do projeto habitacional estar pronto, veio outro grupo que não estava de acordo. Noto que há um certo cansaço dessas empresas, ou de algumas empresas, porque acham que o diabo não está a ser profícuo. Provavelmente elas têm a ideia de que chegam aqui, disponibilizam os recursos e da parte das entidades tradicionais, das comunidades, tem que haver uma ideia certa e segura e tem que haver unidade daqueles que representam as comunidades. Eu não sei até que ponto isto é verdade ou não, mas eu tenho certeza de que alguma coisa não vai bem, porque se determinada parte diz que eu já ouvi essa lamúria, estão sempre a repetir, isso é só criticar, mas nós fizemos uma escola, a escola agora tem 500 pessoas, fizemos isto, fizemos aquilo, há qualquer coisa que não bate certo. Eu estou numa posição de fora, há qualquer coisa que não está a bater certo. E para nós avançarmos como comunidade e na relação com essas empresas, é preciso usarmos a nossa sabedoria. Se o problema é a não aplicação das leis, ou a deficiente aplicação das leis, ou um investimento não significativo aqui, portanto, há algum investimento, mas esse investimento não é suficiente. Então, se há um problema, o que é que nós devemos fazer? Sua Majestade, a minha expectativa como filho que veio de fora é saber quais são as propostas concretas que vocês, enquanto autoridades tradicionais, têm. Se há problema de diálogo com as empresas, o que é que vocês sugerem? O que é que pode ser feito para ultrapassar isso? Porque elas estão sempre a reclamar que aqui só houve crítica. Não, já ouvi esse discurso. Cada vez que a gente vem para um discurso com os líderes das comunidades, eles estão sempre a repetir a mesma coisa. Eu só estou a transmitir aquilo que eu ouço. E isso deixa-me preocupado. E eu sou uma pessoa orientada para a resolução de problemas. Há um problema, qual é a solução? Nós temos uma tradição rica em máximas, em provérbios. Nós temos uma tradição do diálogo. Se há problemas, temos que identificar os problemas e depois continuar a dialogar com essas empresas. Porque essas empresas não vão mudar. Por exemplo, a Ilhama não vai mudar, é uma empresa pública. Outras privadas podem. Mas, de uma maneira geral, eles querem fazer lucros.
querem continuar implantadas aqui? Que mecanismos, que vias, que caminhos, que atalhos é que nós podemos abrir para que avancemos? Quais são os caminhos? Quais são os caminhos? Coisas concretas. Esta é a minha resposta. Eu tenho o maior respeito e consideração. Quais são os caminhos? De uma forma geral, para responder às questões, primeiras 3 questões, espero que haja uma compreensão da resposta geral. Bom, tem a palavra o senhor Jorão Mato, tem a questão para a sua intervenção. Seguidamente, prepara-se o Soba Pinto Nascimento. Obrigado, presidente. Obviamente também que quando o nosso preletor e por sinal também o professor docente universitário falava sobre os partidos políticos, fez uma referência sobre os partidos políticos que interferem em várias atividades quanto às atividades tradicionais. Tomamos uma boa nota quanto a isso, mas agora tem uma questão que eu quero colocar aqui. Várias vezes as empresas instaladoras mineiras nas províncias, primeiramente, eles fazem um trabalho de auditoria de atividade, quais são as áreas na qual eles estão a se instalar, onde há recursos. E essas áreas, quando ele encontrar a área, se Eduardo Escapa ou no Chaceng, então encontra isso, ele se direciona às administrações municipais. Ali estamos a referir quanto aos partidos políticos com as suas interferências. Então, ele direcionando as administrações municipais, então tira a autonomia das autoridades tradicionais. Possivelmente o primeiro contato seria com a autoridade tradicionais, porque ele é o dono da terra, ele é que conhece como que a terra é. Porque várias vezes, eu nem sei, sou fruticado dessa terra, uma vez fui num rio, disseram que isso tem que ser com autorização das autoridades tradicionais para nós poder fazer, para nós tomar banho. Eu era muito criança mesmo ainda por enquanto. Mas agora, o que acontece agora atualmente, as empresas instaladoras, quando eles já aparecem, previamente se dirigem às administrações municipais. Mas já encontrar a área onde há recursos minerais, mas ele se direciona ainda às administrações, tirando a autoridade às autoridades tradicionais. Depois, mais tarde, às vezes ele encontrou recursos. Mas depois de não pedir a autorização das autoridades tradicionais, então acontecem algumas falhas, às vezes não está afetando bem as pedras. Ele pensava que havia pedras, mas depois começa a ter algumas falhas, porque não constatou essas autoridades tradicionais. Essa é a razão pela qual também gostamos tanto muito quanto a isso. Então gostamos tanto que essa visão que o docente da universidade tem, pelo menos que tivesse também passar uma palestrazinha para o nosso executivo, porque muitas das vezes eles não entendem mesmo as leis também que eles têm inventado. Então isso que eu tinha para poder dizer, e também dou bênçãos divinas para o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja você a guiar, e essa palestra tivesse pelo menos com alguns códigos penais, e alguns códigos que têm a ver com a lei magna que nós temos da República, mas para passar também aos tais políticos, bem assim dizer. Muito obrigado. Senhor Pinto Nascimento, Soba, tem a palavra. O nosso pleitão está a pedir para que pelo menos a voz seja um pouco mais audível. Obrigado. Nasabela chinji hakulikumbula muno yefe achokwe vakwambango yefe nyimtu kulikumbula chize litwapang chimwe choni mumuse mahanjila atu kana mbengo mianangana kana hanjili. Agradece por este encontro. Kashikambwe chukumachino nwamba kukukumeza twasabula chinja nwambango ndwapo ngusamyanangana vumbi mbaye tyokono vumbi kuibanangana waze mambo tsukuli mwanangana. Com relação a essa questão que disseram, passar a respeitar, honrar aos governantes,
Na verdade, nós nunca fomos honrados aos governantes. Nós como autoridades tradicionais. Nyivumbi akutusa kati aino yuma tunahanjika musono kati de ishibu bwanyi buli nyenga chechize nyilamba lino buli kuno kwetwe ulunda. Se nós alguma vez já fomos honrados, se na verdade as autoridades, se na verdade os governantes têm honrado as autoridades tradicionais, nós não teríamos esse encontro no dia de hoje como estamos aqui sentados. Kashika yetu kuna kama na wetu wetu kwenye maragatoka kama kwa historia mwana kasala umbo yetu kuna ulunda norte yetu akuzetu chize muna musala chikapandwa mze tushukwe kanao. Por isso nós que vivemos por trás de Katoka na regedoria de Mutoa de Sacalum, numa livre circulação. Apia wano tumugango yetu abuze ya muya nguta ishi nguya nguzomba mjengse kaiwana segurança dali Katoka kana mkwata ya mingwena utukwenda hamavu hana. Nós muitas das vezes quando vamos à mata, vamos à procura de vamos fazer caça, vamos praticar caça, vamos praticar pesca. Os seguranças estão sempre a nós atrás e eles não nos deixam andar à vontade. Mbali ulemu wanangana wa yetu kuno kulundango tulimianangana kuno chufuji njetu ulihi. Então ele queria saber qual é a honra que uma autoridade tradicional tem, e ele mesmo é autoridade tradicional, não temos a honra. Chibwemu mwene mukatoka tunakapango hana mikanda ngo twanuke twetu hanganga kale muyamo moheta kusekafana kuchipeleza nangwe yuli mwanangana. Nós temos levado mesmo as cartas na empresa mineira de Katoka para que os nossos filhos tenham empregabilidade, para que os nossos filhos trabalhem. Nós somos desprezados pelos responsáveis da empresa mineira de Katoka. Kashika muze nambango tuchukuhanjika yinji yetwe mwanangana wetu kutwanga mbango yetwe mwimbaji ino mwona kamusaji mbunji umwe yoso mselo tetanga kumufumbika mbacha É por isso, como não vou aqui mais alongar, mas na nossa tradição diz que se encontrar um cágado por cima de uma árvore, alguém que o colocou, de um tronco, alguém que o colocou. Kashika hano muzira kwa shingo ligepe, tena hano hena suria yami, niya yukaomi uinyemo yetweswe, mianangana zotoma kuno, kulunda kushukwene kana kanawa, tibegu toma kanawa. Por isso, essas são minhas preocupações e eu termino por aqui. Todos nós, todas as autoridades tradicionais, não vivemos à vontade, nós não somos honrados. Kashika hano yamina wisa, ino hitwamba, etu Itália, kumiaga ino tayaguluto, iya umwene mwene niya saki. Por isso é tudo que eu tive e de tudo que eu falei, vamos lá ver daqui em diante se é verdade ou não. Yamina mani, samsara kanawa. Termino por aqui, obrigado. Muito obrigado. Quero falar seguidamente Sr. Rui Sacalongo Soba, né? Desculpa se pronunciei mal o nome. Tunatika bila imanangana mwene mwasengi woteru nasa bila mabulwana kumeza koko nasa bila muunga wazi kutimno msana mwewenu Em primeiro lugar, agradeço ao Rei, a Sua Majestade Matsengo Tempo. Kumemisa bango hada nuya jinji. Kumatalangu kunakula. Nyuli mwana yose gashukulinga ganawamu. Mwana uzimeza mamsope sena tatomu muti na mukatiraza anasopesa mwana yibi yizalinga. Você sabe que você é dono de casa. As pessoas vêm na tua casa para poder conversar contigo. Você que é o dono da casa, abandona essas pessoas. Será que isso é respeito? Esse cara, no maiato, tu não é irmão betu. Capitão, não é que tu dá brigango. Mas tu vai dizer no último tema. Tipo ele é ginado para nada, mas não no que tu anda atrás.
Até por mim, não devia nos chamar, não devia nos honrar esse nome de rei ou de majestade, porque não tem nos dado respeito. Que sempre se mundo diz na handiga, makulu na waze basani ganga na mulingo tradicional. Chatamba ni ngufuduma tu amamu nyakwa katoka everyday sologa. Ayine kana kwamba machitwa muna mansa niga munuya mano hakuja munuya kunuyenda kwamba yakui. As pessoas têm nos perguntado, todo momento têm sido chamados, mas o que vocês têm feito? Porque o governo não faz nada. Em todas as vezes vos chama, mesmo as coisas, vocês têm repetido, mas nada que se faz acontecer. Chikaze na digato, mumuize tu kwamba kuishi kusologa. Halapila mchuhunda mali ngamo milimo mayu chiga yijibu. Ya mu 2007 para hoje. Kana kalinga mu escola, no hospital, no malamba da associação. Jango comunidade havia kulingamo. Musi ya salile ndo hapa yini kora grave. Kecho kwa hasa kuuga mtu. Azama madufumba. Mzee mwana kunikushiki. Ni ufugo ati kecho kwa hasa kulinga niji. Nos hospitais também a mesma coisa. Nem tem iluminação. O enfermeiro trabalha com vela ou candeeiro. As mulheres grávidas não conseguem fazer parto por causa da escuridão que se encontra nesses hospitais que se encontram nas comunidades. Esse langolinho disso, ora se sujeito já como uma prepara lá de mar ao limite do solo. A tumzem tu bonga machimbono foi uma portuga comigo. Mas langolinho disso angomba hanga tuliga associação. Kulinga lista kwa não sono bishwana kumu. Tem orientado as pessoas para poder fazer lista e quando eles aparecem para poder fazer as listas das associações, das cooperativas. Mas mesmo assim as pessoas fazem as listas, mas eles não aparecem. Hapia bunga kana katuka mudaji hanga i mchihunda hanga gatum. Manzu hatu bunga atwa goga di shapa ju mawe mvula una ganuga mutu kana kambagu shahatu mzu.